Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, Eliel Alves. Mulher encontrada morta nos montes de Olinda. Detentos assassinados em Santa Cruz do Capibaribe, no complexo prisional do Curado. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Bruno da Silva Araújo, adolescente de 16 anos, foi encontrado morto no Rio São Francisco, pertinho da Vila Tapera, em Petrolina. O corpo estava amarrado em uma pedra e foi encaminhado ao IML local. A polícia está investigando o caso. Assaltantes foram mortos em confronto com policiais militares do BEP na Vila Canaã, em Caruaru, no agreste do estado. José Manuel da Silva, 25 anos, Edjalma Manuel da Silva, 42 anos e Leon Souza Tenório. A informação é de que eles agiam em Toritama. Uma mulher, Angélica Alves da Silva, de 25 anos, que fazia parte do bando, conseguiu fugir. Foram apreendidos 2 revólveres, drogas, 2 espingardas calibres 12, celulares e também uma motocicleta. Os mortos ainda chegaram a ser levados para o hospital de Toritama. João Paulo Ferreira Santana, com 22 anos de idade, residente na rua José Pereira de Souza, em Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú. Ele morreu numa colisão envolvendo, ele estava numa motocicleta, perdeu o controle e bateu numa árvore. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Uma Toyota Bandeirantes de placa NWS 6215, dirigida por um tal de Lulinha, tentou atravessar uma correnteza de um riacho no sítio Umburamas, em Jataúba, no agreste central, e daí o carro acabou sendo arrastado pela força da água. Lulinha conseguiu sair do carro e desapareceu. Já as 4 pessoas, entre elas um bebê de 7 meses, acabaram morrendo afogadas. O bebê, Ana Clara Queiroz Lemos, os pais do bebê, Anderson Antônio dos Santos Lemos, 23 anos, Clévia Queiroz Lemos, 19 anos, e a avó do bebê, Marlene Maria dos Santos, 49 anos, residiam em Santa Cruz do Capibaribe. Os 4 corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O Ilames Virgínio Soares, com 28 anos de idade, residente no distrito Rainha de Isabel, em Bom Conselho, no agreste do estado, foi assassinado a golpes de faca em um bar pertinho da residência dele. E o suspeito, João Ismael da Paz, 32 anos de idade, ficou ferido. Foi uma briga. Ao procurar um atendimento médico no hospital de Arapiraca, Alagoas, ele foi localizado e preso. O João Ismael da Paz foi preso lá mesmo no hospital. O corpo de Williams Virgínio Soares foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O mototaxista Adilson Ferreira da Silva, com 33 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo ao lado de um bar localizado na rua 7 de setembro, em Lajedo, no agreste do estado. Foram 3 elementos que cometeram o crime. Uma mulher de 32 anos de idade ficou ferida no momento do crime e foi socorrida no Hospital Maria da Penha, em seguida removida para o Regional Dom Moura, em Garanhuns. O corpo do mototaxista Adilson Ferreira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Ivanildo Antônio da Silva, com 39 anos, residente no sítio Encanto, zona rural de Caruaru, no agreste do estado, foi assassinado a tiros de revólver pertinho da residência dele, em um bar. 2 homens numa motocicleta invadiram o estabelecimento e cometeram um crime cujos motivos são ignorados. O corpo de Ivanildo Antônio da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Mateus de Souza Oliveira, com 23 anos de idade, natural de Salvador, na Bahia, ele de passagem pela casa de uma irmã dele, pertinho da escola agrotécnica que fica no projeto N4 em Petrolina. Ele acabou assassinado a tiros ontem, pertinho da casa da irmã, num crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo de Mateus de Souza Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 15 assassinatos em Pernambuco. 15 pessoas foram mortas, 12 no interior e 3 no Grande Recife.
No final de semana, nas 72 horas, foram registrados 31 homicídios em Pernambuco, sendo 24 no interior e 7 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano em todo o estado, foram registrados em Pernambuco 1.283 assassinatos, 1.283 homicídios, sendo 737 no interior e 546 no Grande Recife. Também durante as últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus, 5 coletivos alvos dos marginais de ontem para hoje. Por volta das 3h30 da tarde de ontem, na BR-101 no Jardim São Paulo, o ônibus da Metropolitana, linha Barro-Macaxeira, foi alvo dos marginais que roubaram os objetos dos usuários. Por volta das 6 horas da manhã de ontem, na Ponte Preta, no Salgadinho e Olinda, ônibus da Caxangá assaltados, ladrões roubaram os passageiros. O coletivo fazia a linha TI Xambá Joana Bezerra. Por volta das 7 da noite de ontem, no viaduto Capitão Temudo, comunidade Iracabanga, bairro de São José, o alvo foi um ônibus da Borborema, fazia a linha PA15 Boa Viagem, só os passageiros roubados. Por volta das 8h30 da manhã de ontem, na Avenida Pan-Nordestina, pertinho do Atacadão em Olinda, um ônibus do BRT foi assaltado. Ele fazia o destino Pelópolis Silveira, Prefeitura da cidade do Recife. Às 7 da manhã de ontem, na Avenida Presidente Kennedy, pertinho do Centro da Moda em Peixinhos, Olinda, um ônibus da Caxangá assaltado, só os passageiros roubados. O coletivo fazia a linha TI Xambá Cabugá. Portanto, foram 5 registros de assaltos a ônibus nas últimas 24 horas. Final de semana, nas 72 horas, foram registrados 18 assaltos a coletivos. Neste mês de abril, já foram registrados 102 assaltos a ônibus. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano em todo o estado, registrados 778 assaltos a coletivos. Jadson Dias Carvalho foi assassinado a tiros na rua 14, no bairro Pedro Raimundo, em Petrolina, por 2 homens numa motocicleta. Segundo informações, Jadson estava no carro dele, um Astra preto, e a informação é de que ele seria um ex-presidiário por tráfico de drogas e também posse ilegal de arma de fogo. Ele estaria ameaçado. O corpo de Jadson Dias Carvalho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. O ex-presidiário André dos Santos Silva, com 29 anos de idade, residente na rua Santa Luzia, em Bom Conselho, no Agreste do Estado, foi assassinado com 6 tiros de revólver por 2 homens encapuzados num carro branco, veículo não identificado. André dos Santos Silva, o ex-presidiário, ele estava no carro dele, um cadete de placa KHN 6129, e foi assassinado dentro do veículo. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Mulher encontrada morta nos montes de Olinda. Detentos assassinados em Santa Cruz do Capibaribe, no complexo prisional do Curado. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O ex-presidiário Alisson Seabra dos Santos Júnior, com 37 anos, residente na rua Monte Cristo, em Floresta, foi assassinado pertinho da residência dele com vários disparos de arma de fogo. Crime praticado por 3 homens que fugiram num carro Gol branco. A placa não foi fornecida e a motivação do crime também é ignorada. A idosa das Dores, Maria Ferreira da Silva, de 78 anos, foi atropelada e morta em Santa Maria do Cambucá por uma caminhonete S10 cuja placa não foi fornecida e o corpo é encaminhado ao IML. O senhor Severino, conhecido como Bibiu Catolé, de 48 anos de idade, residente no povoado de Bizarra, em Limoeiro, ele estava participando de um batizado lá no povoado quando de repente foi chamar uma menina, um adolescente de 15 anos, para dançar. O pai da menina não gostou, o senhor José Mariano Pedrosa da Silva, de 52 anos, e tentou matá-lo. Danou a faca nele e ele foi levado para o hospital de Limoeiro. Zé Mariano, suspeito, está foragido. O pedreiro Clevison Barbosa Vanderlei, com 23 anos de idade, residente na rua 7, número 7, no Vale do Mandaú, em Garanhuns, interior do estado, no Agreste, ele foi agredido a bala na rua São Miguel, bairro Boa Vista, lá em Garanhuns, pertinho do bar da Paquita. Um elemento desconhecido tentou matá-lo e ele, Clevison, foi socorrido no hospital local.
Elementos armados efetuaram vários tiros contra um posto de combustível localizado em Sairé, no agreste do estado. Ninguém ficou ferido. Momentos antes, o dono do estabelecimento havia recebido ligações sofrendo ameaça para que aumentasse o preço. O preço estava muito baixo e daí a turma estava revoltada. Resultado, ameaçaram o homem, depois passaram lá e danaram bala, meteram tiros. Essa queixa foi registrada pelo proprietário do estabelecimento na delegacia de Camusim de São Félix. Ana Lúcia Costa da Silva, de 37 anos de idade, residente na Agrovila Botafogo, em Itapsuma, foi agredida pelo companheiro dela, espancada por Samuel Ferreira. A motivação não foi informada. Ele, inclusive, ainda jogou a bicicleta contra a vítima. Ana Lúcia Costa da Silva foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Saulo José Cruz Macedo, com 52 anos de idade, residente na Travessa do Açude, em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a bala pertinho da residência dele, num atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. José Vicente de Oliveira, com 53 anos de idade, residente no bairro da Caxangá, foi agredido a faca peixeira. Ninguém informou quem tentou matá-lo nem os motivos. Ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá, e de lá foi removido aqui para o HR. Emerson Silva Leite dos Santos, de 15 anos de idade, residente na Rua da Macaíba, no Alto José do Pinho, em Casa Amarela. Ele foi brutalmente espancado lá para as Bandas do Jordão. Ninguém informou quem bateu nele nem os motivos, e ele, com vários hematomas pelo corpo, foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. O surfista Pablo Diego Inácio de Melo, com 34 anos de idade, natural do Rio Grande do Norte. Ele foi atacado ontem à tarde por um tubarão na praia, pertinho da Igrejinha em Piedade. Ele foi mordido nos braços, nas pernas, e foi socorrido de helicóptero até o campo do quartel da Polícia Militar no Derby. De lá do campo, ele foi trazido numa ambulância aqui para o HR. Ele foi submetido à cirurgia, mas teve uma das pernas amputada e a situação dele é desesperadora. Eduardo dos Santos Almeida, com 22 anos de idade, residente na Rua Barroso, no bairro de Santo Amaro, foi agredido a pauladas na Rua da Aurora, no centro do Recife, por elementos desconhecidos, e deu entrada na emergência aqui do Hospital da Restauração. Walter Joaquim de Mendonça, com 52 anos, residente na Rua João Rosendo, no bairro da Iputinga, foi agredido a bala na Rua Campina Grande, em São Lourenço da Mata. Ninguém informou a autoria e os motivos do atentado, e a vítima foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Rafael Beiton da Silva, de 30 anos, residente na Rua Doutor Pereira da Silva, no bairro de Água Fria, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas, vítima de um brutal espancamento. Gilmar José da Silva, de 25 anos, residente em Cruz de Rebouças e Garaçu, foi agredido a pauladas na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro do Pino, em frente ao Clinical Center. Ninguém informou quem bateu nele, os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Um jovem com cerca de 25 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, ele foi brutalmente espancado. Socos, pontapés, golpes de barra de ferro e também pedradas, pertinho do cemitério em Tiúma, São Lourenço da Mata, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jairo Carlos Rodrigues, um idoso de 71 anos, residente na Rua Taquatinga, que fica no bairro de Bibiribe, e Fábio Machado da Silva, 41 anos, residente na Rua José Carolino, 92, em Peixinhos, Olinda, foram atropelados na Praça da Convenção em Bibiribe por um caminhão. Os dois, Fábio Machado da Silva, de 41 anos, e o idoso Jairo Carlos Rodrigues, 71 anos, foram socorridos aqui no Hospital da Restauração.
Juraci Maria Silva Ferreira, residente na rua 5, bairro Frei Damião, em Belo Jardim. Ela sofreu ferimentos, vítima de um acidente de carro. Um capotamento, foi levada para o hospital de Belo Jardim, de lá removida aqui para o Hospital da Restauração. Também deste mesmo acidente lá em Belo Jardim, deu entrada aqui no HR Irene Maria da Silva, que mora na rua 6, também bairro Frei Damião, em Belo Jardim. Antônio José de Santana, residente na Avenida Rui Barbosa, em Glória do Goitá, foi agredido a golpes de facão em frente à residência dele por um elemento desconhecido. Foi socorrido no hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR. Edmilson Leite da Silva, residente no sítio Jacaré, zona rural de Terezinha, interior do estado, sofreu um acidente de motocicleta pertinho da Barra do Brejo e foi levado para o Hospital Alfredo Damasco e em seguida removido aqui para Recife para o Hospital da Restauração. Edinaldo José da Silva, residente na rua 2 Pedito Lopes, em Jaboatão dos Guararapes, ele sofreu ferimentos num acidente envolvendo duas motocicletas. Foi uma colisão e a informação que ele estaria sem capacete e alcoolizado. Ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Daniel Antônio de Lima, residente na Vila do Dendê, na usina Mussurepe, em Paudalho, sofreu um acidente de motocicleta na BR-408 lá em Paudalho e ficou muito machucado, sendo trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Edivaldo João da Silva, residente na rua Professor Luiz Carlos, no centro, em Taquaritinga do Norte, ele sofreu ferimentos no acidente envolvendo a motocicleta que ele estava em um carro, bastante machucado. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Nossa Senhora de Fátima, em Toritama, e de lá foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Paulo Pedrosa de Moraes Coutinho Neto, residente na rua Anelésio, no bairro dos Torrões. Ele pedalava uma bicicleta e foi atropelado por um carro não identificado. Bastante machucado, ele foi socorrido na emergência aqui do HR. O Eric Leonardo da Silva Pereira, que reside na rua Peroba, no bairro da Estância, ele sofreu ferimentos num acidente, uma colisão entre dois veículos na Avenida Dr. José Rufino Tigipió e foi socorrido aqui no HR. Edmilson Roberto da Silva, residente na rua Bom Conselho, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, ele trafegava numa motocicleta pela BR-408 e nas proximidades da Academia de Polícia em Paudalho, ele perdeu o controle da moto e bateu no muro, ficou bastante machucado e foi socorrido aqui no HR. Everaldo Roberto da Silva, residente na rua Bom Conselho, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, ele também foi vítima de um acidente juntamente com Edmilson. Os dois deram uma entrada aqui no HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Mulher encontrada morta nos montes de Olinda. Uma jovem identificada apenas como Jéssica foi encontrada morta ontem na Avenida Mário Melo, nos Montes, no bairro dos Butrins, em Olinda, em frente à Igreja Assembleia de Deus. A causa-morte ainda está sendo investigada e o corpo da jovem Jéssica foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Detentos assassinados em Santa Cruz do Capibaribe, no complexo prisional do Curado. O presidiário Ailton Pereira Diniz foi assassinado por meio de estrangulamento no presídio de Santa Cruz do Capibaribe por um outro detento. Ailton Pereira Diniz ainda chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E aqui no Recife, no presídio, no complexo prisional do Curado, um outro detento foi assassinado. Mas quem traz os detalhes pra gente é a repórter Elis Martins. O assassinato de mais um detento no Pejalbe, no complexo prisional do Curado, expõe a guerra entre facções. O corpo de Laerte Lucas Pereira, conhecido como Santo Amaro ou Lado, está no Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro. O homem de 31 anos foi morto com vários golpes de faca artesanal no final da noite deste domingo. O assassinato ocorreu no chamado setor de espera do Pejalbe. O detento assassinado tinha sido transferido recentemente do centro de triagem Cotel, em Abreu e Lima. Os suspeitos do homicídio são os reeducandos Marco José Lins da Silva, Jailson Lins da Silva e Alessandro da Silva.
O PJAUB tem capacidade para 901 homens, mas abriga atualmente quase 3.000 presos. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, João Carvalho, diz que a vítima estava marcada para morrer. Ele tinha sido expulso do pavilhão N do PJAUB, certo? Encaminhado à espera, presos. Mataram ele com faca de chuchu artesanal. Primeiramente tem contado a mentira, dizendo que esse preso tinha sido morto porque tinha matado um dos pais do Jailson Alessandro ou do Marco José. Na realidade foi uma mentira, foi briga entre rixa entre detentos, encaminhado à DHPP, comprovado assim na investigação que foi briga entre rixa entre eles, certo? Então, o primeiro comentário que tem sido morto por questões passionais é uma mentira colocada pelos presos, mas na realidade foi briga entre rixas e assim morto dentro da sala de espera. A sala de espera é um local onde presos são encaminhados por questão de segurança ou quando chegam dentro das unidades transferidos, chega para esse setor. E aí foi morto por questão de convívio dentro da unidade. Elis Martins para o Bandeira 2. O fato policial verdade que continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Porta M780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Super Manhã, você sabendo de tudo. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.